E tem a outra pauta também que envolve a anistia, que o relator do PL já está chamando de dosimetria. PL da dosimetria, que é o deputado Paulinho da Força. E ele negou qualquer possibilidade de falar com Jair Bolsonaro para uma articulação sobre essa relatoria que ele vai fazer. O André Anelli é quem vai contar essa história para a gente agora. Pode falar aí, meu amigo. Sim, Evandro, inclusive o deputado federal Paulinho da Força, nesse momento, está reunido com líderes do Partido Liberal, no sentido, então, de apresentar esse texto que vem sendo construído nos últimos dias, nas últimas horas, com a contribuição de diversas lideranças, a exemplo do ex-presidente Michel Temer, também outros nomes ligados a partidos considerados do centro, como o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Aécio Neves, ele que foi candidato também à presidência da República em 2014, só que nesse contexto, diante de todas essas audiências, por assim dizer, com diversas autoridades, Paulinho da Força tem dito que não vai ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro, não deve visitá-lo na casa dele, onde ele cumpre prisão domiciliar nesse momento e pode receber visitas com a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, só que mesmo assim, dessa forma, Paulinho da Força diz então que não pretende conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E até por conta disso também, lideranças do Partido Liberal têm levado ao ex-presidente da República a possibilidade então de uma anistia parcial, como vem defendendo Paulinho da Força. Na verdade, nem se trata de uma anistia, e sim um recálculo das dosimetrias, ou seja, um recálculo, melhor dizendo, das penas que foram aplicadas aos condenados por participação nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, só que essa possibilidade não agrada de forma alguma o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, pelo contrário, vem insistindo em uma anistia ampla, geral e restrita, não apenas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, mas também a ele e também ao grupo que é considerado como crucial, apontado pela Procuradoria-Geral da República e pelo STF, na suposta tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder. Então, Paulinho da Força, nesse momento, segue conversando com parlamentares do Partido Liberal. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, tem a intenção de colocar em votação essa medida ainda nessa semana, só que o próprio Paulinho da Força tem dito que a votação da medida, a votação desse texto em relação à dosimetria das penas aplicadas a todos aqueles no âmbito da tentativa de golpe de Estado, todo esse texto deve ser votado apenas na semana que vem, por conta de todas as articulações que estão acontecendo e que ainda devem acontecer ao longo das próximas horas. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um abraço para você. Ô, Bruno Musa, eu quero saber de você, primeiro, se faria sentido uma conversa de um relator dessa proposta com o ex-presidente Jair Bolsonaro e se a sugestão de uma anistia ampla e restrita já está completamente fora do jogo. Bom, vamos lá. Primeiro, infelizmente, começando pela segunda parte, eu acho que sim, está fora do jogo, e eu acho que está claro isso, essas negociatas estão muito claras. Eu concordo muito com o que o PP comentou, que isso não deve ser uma pauta de uma ideologia, pouco importa se um é de direita, de esquerda, de centro, de diagonal, do que queira. Nós estamos falando de uma PEC que dá impunidade a determinados parlamentares, mas eu achei muito interessante o que ele falou, e eu vinha discutindo hoje com um advogado que é bem próximo a mim, falando justamente sobre isso, da importância de mudarmos a forma como o STF está atuando. Ele pegar as pautas constitucionais, os casos constitucionais, única e exclusivamente. Porque aí a gente não faz com que esses parlamentares fiquem presos nesse sistema que acontece hoje e, portanto, eles ficam na mão do STF. O STF parece que, como tem muitos casos para julgar desses parlamentares, esses parlamentares começam, através desses interesses escusos, rodar em volta disso, ou seja, com o cachorro correndo atrás do rabo, e nós, da sociedade, simplesmente assistindo e tendo que financiar absolutamente isso tudo. Portanto, é uma mudança política importante. A PEC da blindagem não deve passar e, veja, na minha humilde opinião, ela só não está avançando por um único fato:
que justamente criou-se uma pressão maior ao longo dos últimos dias. Não é porque eles acordaram bonzinhos do dia para a noite e o Senado falou, não quero pautar isso aqui. Por conta de uma pressão, isso acabou andando. Agora, é importante que nós entendamos também a respeito dessa relatoria. A gente mencionou ontem esse sistema todo. A gente esquece muito dos fatos. Mas o Paulinho da Força, acho que em 2017, por desvios do BNDES, ele foi condenado pelo STF a 10 anos de prisão. Depois, em plenário, com votos do Alexandre de Moraes, por exemplo, e outros, acho que foi 6-3, não lembro exatamente, essa pena foi revertida. E vale lembrar que um dos votos foi do Alexandre de Moraes, que foi indicação do Temer, que agora está nessa articulação com ele, junto com o relator Paulinho, Temer e o Aécio, figuras que estão há décadas na política brasileira. E mais um ponto importante, na semana passada, o Gilmar Mendes veio a público e falou, se o Senado pautar o impeachment de um ministro do STF, a gente vai vetar. E aí, quando eu fui ver de quem é uma proposta que entrou no STF e, não sei se coincidência brasileira, caiu no colo do próprio ministro, esse voto é o voto do próprio partido do Paulinho da Força, que entrou no STF contra ou para proteger os ministros e não ter o impeachment dele. Então veja como as coisas vão se cruzando no meio do caminho e as figuras políticas são sempre as mesmas. E aí eu volto e termino. A pressão da sociedade brasileira é a única forma de nós mudarmos esse sistema, que vai demorar muitos anos, mas ele precisa começar e não virá de dentro para fora e sempre da sociedade pressionando aos políticos. Fala, Gani. Olha só, eu concordo com o que o Musa trouxe e eu vejo que é o seguinte, Evandro, você tem aí uma questão, né, que a sociedade brasileira rechaça, que é a impunidade. Essa PEC abre uma avenida para a impunidade. Agora, o outro ponto também, e aí não são questões excludentes, é a questão da liberdade de expressão e a questão também, muitas vezes, do receio do parlamentar de ter um processo e de fazer alguma crítica ao Supremo Tribunal Federal, enfim, fazer o bom enfrentamento, né, o bom jogo e acabar sofrendo algum tipo de retaliação. Então, ambos os problemas acontecem na sociedade brasileira. Agora, o remédio que o parlamento utilizou para fazer esse enfrentamento foi o pior possível, porque foi o remédio que abre espaço para a impunidade. Poderia ir por uma outra via, como o PP trouxe aqui, por exemplo, acabar com a possibilidade desses julgamentos, né? Você ter o foro privilegiado e ser julgado na justiça comum, por exemplo, né? Acabar com decisões monocráticas por parte do Supremo Tribunal Federal, ter o voto ali do colegiado, ou mesmo que seja um ato simbólico e redundante, mas reafirmar o artigo 53. O que é o artigo 53? O parlamentar não pode ser responsabilizado pelos seus atos e pela sua opinião. Olha a palavra, Evandro. Quaisquer que sejam as suas opiniões. 5h49, aquele último intervalo para quem nos acompanha pela rádio. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Felipe Monteiro. Não, esse é o ponto principal. Na minha opinião é o seguinte, o grande erro que teve o Congresso em relação a esse assunto da PEC da blindagem foi trazer junto, né, a PEC da blindagem junto com a anistia, como se fosse resolver os dois assuntos num dá lá, leva cá, né? E deu errado, os tiros saíram pela culatra. E aí que surgiu o Paulinho da Força como relator. E no fim das contas a gente entende, né, que a PEC da anistia, ela até entrou no combo dos protestos do fim de semana, mas a PEC da blindagem foi a principal e acabou que resvalou também na PEC da anistia, ou seja, houve até, a situação foi até prejudicada, o debate foi até prejudicado também por causa da PEC da blindagem, numa tentativa de colar ambas as coisas, né? Não, exatamente. Então essa tática de colocar os dois juntos acabou contaminando a PEC da anistia e o Paulinho da Força está tentando a política do possível, né? Estou vendo que o momento atual é impossível ter anistia geral e restrita, vou mudar para a PEC da dosimetria. E aí surge a discussão, o Poder Legislativo tem condição de fazer esse tipo de propositura? Tem. É prerrogativo do Legislativo propor anistia. Só não pode, segundo a Constituição, em 4 casos, né? Tortura, tráfico de drogas, crimes hediondos e tem o quarto agora que fugiu, mas tem 4 opções que não cabem na situação
que não cabem na situação de crime contra o atentado democrático de direito. Aí surge a discussão, o STF pode invadir na esfera e pode colocar e analisar se a anistia é constitucional ou não? Eu entendo que não. Mas o STF, ao julgar o caso do Alexandre Silveira, ele colocou a questão do caso dele como crime hediondo. Ou seja, mostra que o STF poderia falar que a anistia, nesse caso, seria, sim, crime hediondo porque é atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, está uma salada muito grande que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a solução que colocou é exatamente trazer a PEC da dosimetria ao invés da PEC da anistia geral e restrita. Mudando até o nome dela, né?